Bom dia a todas e a todos. Voltamos para o terceiro dia do Congresso Ambiental. Último dia, infelizmente, vou sentir saudade de vir aqui todos os dias. Porém, tudo que começa tem que acabar, né, Rodrigo? Sim, é uma experiência diferente a gente fazer um evento 3 dias inteiramente online no estúdio. A gente chega no terceiro dia e ainda tem um pouco de energia, a gente não está aqui morrendo de ressaca dos eventos sociais que acontecem na véspera. Então é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Hoje a gente vai para a reta final. A gente começou esse evento no primeiro dia, na terça-feira, com questões que eram bem mais abrangentes e pegavam um público amplo. A gente foi caminhando para questões mais específicas. Hoje a gente está voltado mais para a de infraestrutura, energia, a gente fala da legislação. Então temos uma agenda bastante densa. A gente começa com questões ambientais voltadas ao licenciamento, às novas regras. A gente vai passar hoje por um dia bastante técnico, tem uma série de palestrantes, a agenda está corrida, mas eu acho que a gente vai aproveitar muito e tirar muito aprendizado desse dia. Sem dúvidas. E, bom, para esse evento acontecer, né, a gente tem que, é óbvio, que contar com os nossos patrocinadores. Um deles está aqui com a gente, inclusive vai moderar o próximo painel, mas para iniciar esse agradecimento, eu gostaria de dar um oi para a Ambientária, agradecer por todo o apoio e por eles serem nosso patrocinador Platina. Gostaria de agradecer também ao Machado Meyer Advogados, à Voltalia, que também contribuíram bastante em todo o evento. Aos nossos parceiros de conteúdo jurídico, BMA, KLA, Milaré, Pinheiro Neto, Trenempol, Ricardo Carneiro, Sion e Veirana Advogados. Muito obrigada a todos, inclusive o Sion está aqui comigo, estou olhando para ele, ele vai entrar já já para moderar o próximo painel. E o Congresso Ambiental é um oferecimento da Diversa, Eolos, Geodo, Marol Consultoria, OPT. Eu sempre falo OPT, gente, OPT, mas é OPT. Papiros, Peruaçu e Vida BR. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez e convidar o Sion para o palco. Eu queria comentar uma coisa. A função dos nossos patrocinadores nesse evento, principalmente nossos parceiros de conteúdo jurídico, ela é muito nobre. Ela permite que esse evento possa ser realizado de forma gratuita e ampla. A gente tem mais de 4.000 inscritos para essa edição. E também contribui muito com a condução e o conteúdo. A gente consegue acessar esses painéis que acontecem no evento, eles são construídos em parceria com os nossos parceiros de conteúdo jurídico. Então, queria agradecer também pelo apoio técnico na construção dessa agenda. Sim. Bom, então, para iniciar nosso dia, eu gostaria de convidar o nosso ilustríssimo Alexandre Sion, que está aqui com a gente. Sion, vem para cá. É muito estranho quando a gente faz evento online que a gente não consegue ouvir a ovação da nossa audiência, mas aposta todo mundo em casa aplaudindo. Sem dúvidas. Então, antes de passar a palavra para o Sion, começar a falar aí sobre o nosso painel, eu gostaria de falar para vocês, não esquece de tirar uma foto, postar no Instagram, além de marcar a Viex, marca o arroba do Sion, o arroba do escritório, eu tenho certeza que eles vão repostar. Marco da Amanda também. Marco meu. E é isso, gente. Então, eu vou passar aqui a palavra para você, Sion, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar esse dia. Ele vai estar com a gente em 2 painéis hoje. Obrigado, viu? Obrigado, Amanda. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer enorme estar aqui nos eventos da Viex. Eu sei que vocês já cansaram, quem está nos ouvindo aqui também. Mas é bom que não tem todo mundo aqui, né? Porque no último painel tinha gente comentando lá, fazendo piada e interagindo com a gente. Mas obrigado. Que isso? Sempre uma honra, é sempre um prazer. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. Bom dia a todos que nos ouvem, aos nossos palestrantes, muito obrigado por aceitarem o convite, prazer tê-los conosco. E Posso chamá-los? Posso chamá-los? Pode. Tem a minha cola aqui. A gente tem com muita satisfação o nosso painel As Novas Regras para o Licenciamento Ambiental, representando a Confederação Nacional da Indústria, CNI, o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Davi Bom Tempo. A gente vai ter também a subsecretária de Sustentabilidade do Ministério de Infraestrutura, a Larissa Amorim, que já é veterana também dos eventos da Viex. Falando em veterana, a gente tem a satisfação de ter mais uma vez conosco Marília Mello, é secretária de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, e a Rose Miriam Hoffmann, mais uma veterana, secretária de Apoio ao Licenciamento Ambiental,
PPI do governo federal. Isso, assim como o Rodrigo falou, todos aqui nesse painel são veteranos, então tenho certeza que vai ser um painel bastante proveitoso com a moderação do Sion. Então, muitíssimo obrigado. Passo a palavra para você. Aos palestrantes, muito obrigada e espero que eu veja vocês nos próximos eventos novamente. Muito obrigado, pessoal. Vamos deixar você aqui. Tá bom, obrigado. Bom, Davi, Marília, Rose, Larissa, muito obrigado por aceitarem o convite. Prazer tê-los aqui. Tenho que me ajeitar aqui nas marcações. Agora acho que eu estou bem. Obrigado. Então, um prazer tê-los aqui. Esse modelo do evento online não este modelo, mas eventos online já tinham cansado um pouquinho. Acho que a VX inaugura uma forma diferente, acho que é muito bacana. A gente se sente o próprio apresentador aqui, né? Obviamente sem a mesma capacidade, mas é bacana, muito bom. Bom, nós vamos falar hoje sobre o PL do licenciamento que tá no Congresso, já foi aprovado na Câmara, está no Senado. Cada um dos nossos palestrantes vai abordar algum aspecto. Eu queria só fazer uma rápida introdução do tema para nivelar a nossa audiência e dizer que, bom, primeiro, por que a gente precisa de uma lei geral? Aliás, há quem diga, essa semana mesmo eu fiz um outro evento e que disseram, vai ter vários retrocessos, eu sou contra. Nós temos tido discussões relacionadas à SPL há bastante tempo, especialmente nos últimos anos. Mas por que a gente precisa de uma lei geral? Faz sentido ter uma lei geral? Bom, primeiro, para responder essa pergunta, é importante dizer, de forma muito rápida, o que é licenciamento e como a legislação disciplina o licenciamento. Então, o licenciamento é um procedimento administrativo que visa autorizar qualquer atividade que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente ou utilize recursos naturais. Está pela primeira vez disciplinada no artigo 10 da Lei 6938 de 81, da Política Nacional do Meio Ambiente. Está definida no artigo 2º, salvo engano, inciso 1, da Lei Complementar 140 de 2011. E vem dar concretude aquilo que o artigo 23 da Constituição estabelece como competência comum dos entes federativos, ou seja, municípios, estados, Distrito Federal e União podem atuar na proteção, na defesa do meio ambiente, na forma dos seus incisos 6º e 7º. Só que o parágrafo único dizia, olha, leis complementares virão para regular a forma de atuação dos entes federativos, o que veio com a lei complementar. Até aí está tudo bem. A questão é que, a despeito de nós termos uma lei, como eu falei, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938 de 81, nós não temos uma lei procedimental para dizer como deve ocorrer o licenciamento. O que nós convivemos até hoje são com normas infralegais, com resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, em especial a 237 de 97 e a 01 de 86, que fala especificamente do EIA-RIMA. Ter uma lei geral, portanto, é matéria, na minha opinião, com respeito às opiniões diversas, eu já vou antecipar a minha posição a respeito, é fundamental. E é fundamental para trazer estabilidade e segurança jurídica. Eu disse isso também essa semana, e repito, segurança jurídica não é bom apenas para o empreendedor, é bom para todo mundo. É bom para os agentes públicos, é bom para a sociedade, é bom para os empreendedores. Então, ter regras e que elas sejam claras, como diz o Arnaldo, traz segurança. E, na medida em que a gente convive com normas infralegais, a gente tem, inclusive, decisões judiciais que trazem uma pretensa inconstitucionalidade de normas estaduais. Então, eu tenho dificuldade, já escrevi sobre isso e tenho falado nos meus eventos, eu tenho muita dificuldade de entender uma lei estadual ser inconstitucional em confronto com uma norma infralegal. Por quê? Porque o artigo 24, que fala da competência legislativa dos entes federativos, diz que os estados legislam de forma plena enquanto não tiver uma lei federal. E nós não temos uma lei federal que trata do licenciamento. Então, portanto, os estados poderiam legislar de forma
ampla até que sobrevenha uma lei geral e com ela seja incompatível. E, obviamente, essa lei federal não pode ser uma resolução do CONAMA. Então, tem críticas justas em relação ao PL? Tem várias, e justas. Agora, a despeito disso, eu acho que nós temos bons exemplos. Bom, já falei demais, e aqui, para começar, eu queria começar com a nossa querida Rose, como disse o Rodrigo e a Amanda, está nos eventos da VIEX há muito tempo. Muito tempo não, porque é uma jovem, né? Mas já está há algum tempo e eu tenho o prazer de participar dos painéis com você, Rose. Então, o que eu queria, por favor, é que você falasse um pouquinho desse processo legislativo. O PL está no Congresso há 17 anos, mas a gente sabe que os últimos anos foram mais intensos. Falar um pouquinho de como que se deu esse processo até o momento que nós nos encontramos, em que pé que nós estamos no Congresso e eventuais pontos positivos e polêmicos na sua opinião. De novo, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Obrigado. Obrigada, Sion. Obrigada aos meus colegas painelistas pela participação. É sempre bom debater esse assunto com todos vocês. Também obrigada aos presentes pela disponibilidade de participar desse debate. E eu acho que a minha história em relação ao projeto de lei se mistura um pouquinho com a minha relação também com a VIEX. Acho que desde o primeiro momento em que eu tive contato com os projetos de lei no Legislativo, ainda enquanto consultora legislativa, eu já comecei a participar dos eventos da VIEX e a gente vem conversando sobre isso há um certo tempo. É preciso reconhecer que nesse tempo, então desde 2015, pelo menos que a gente vem debatendo mais intensamente sobre isso, o projeto melhorou bastante. Eram várias divergências, então a gente saiu de um cenário em que as divergências eram em maior número para hoje um texto com boa parte consensual, mas as divergências principais continuam muito contundentes. E cabe hoje ao Senado, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre o histórico, tentar melhorar o texto, se for necessário, para dirimir essas divergências mais contundentes. Então, esse processo, o projeto de lei 3729, ele surgiu lá em 2004. Antes disso, já existia, inclusive, outro pautado em plenário, feito na época ainda da Constituinte, que não foi para frente. Então, o principal projeto que a gente teve na Câmara dos Deputados foi esse 3729, 2004, e a ele foram sendo apensados vários outros. Na tramitação legislativa, o primeiro projeto sobre aquele assunto, ele tramita como se fosse, então, o principal, e todos aqueles que têm matéria conexa relacionada ao mesmo assunto, eles não vão tramitar separado, eles vão sendo apensados. E vão tramitando por comissões temáticas, toda aquela pilha de papel. A gente pode imaginar como se fosse, de fato, uma pilha de papel, em que o principal vai ficando no fundo da pilha, os outros vão subindo, e quando vai passando para a análise das comissões técnicas, vão sendo elaborados pareceres, que podem tanto aprovar, rejeitar, oferecer emendas ao projeto, ou mesmo uma emenda no formato de substitutivo. O que é um substitutivo? Ele vai pegar todas as contribuições recebidas nesse período de debate, consolidar em um novo texto e apresentar, então, uma emenda substitutiva. Foi o que aconteceu com esse texto lá em 2014, quando passou pela Comissão de Agricultura. Então, o projeto de lei geral do licenciamento ambiental, ele foi aprovado em 2014 na Comissão de Agricultura com um texto substitutivo, que foi aprovado por unanimidade. Em 2015, e aí, quando eu entro no cenário, na Câmara dos Deputados, quando eu passei no concurso da consultoria legislativa, a primeira pergunta que eu fiz quando eu cheguei no gabinete tem alguma coisa sobre licenciamento? Às vezes a pessoa se arrepende, né? Você vê que é uma encrenca que te acompanha o resto da vida, mas também bastante instigante. E em 2015 o debate ficou mais intenso na Comissão de Meio Ambiente. E ali também o texto foi aprovado por unanimidade, ou seja, teve uma votação consensual naquele momento, também para um texto substitutivo. Então, a gente já tinha o 3729, uma pilha de outros apensados, o substitutivo da agricultura e depois o substitutivo do meio ambiente. Depois disso, tramitou para a Comissão de Finanças e Tributação. E por que passou por essa comissão?
Lá na origem, o texto tinha um dispositivo que falava da taxa de licenciamento, por hora regrando as 3 esferas, por hora falando só da taxa de licenciamento federal, e por essa razão o texto foi parar na CFT. Foram oferecidos substitutivos, um dos relatores chegou a apresentar 13 substitutivos, e isso, para a sociedade como um todo, era bastante confuso, a gente percebia a dificuldade da sociedade em entender qual texto estava sendo debatido em cada momento. Então, quem estava mais próximo do debate era o substitutivo 13, 12, não, aquele texto é da versão número 7. A gente ficava realmente viciado sabendo qual era o dispositivo de cada texto, quem pediu cada dispositivo, por que cada dispositivo foi defendido no Congresso. Só que na CFT ele não chegou a ser votado. E nesse meio tempo foi aprovada a urgência do projeto, se não me engano, lá em 2017, e com a urgência do projeto, o projeto ele pode ser votado diretamente em plenário. E assim foi feito, com a designação de um relator de plenário, com a votação opinando sobre as 4 comissões, então, Agricultura, Meio Ambiente, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça, para que fosse finalizado o processo na Câmara. É preciso destacar também que antes da votação foi criado um grupo de trabalho, no início da atual legislatura, coordenada pelo deputado Kim Kataguiri, que fez uma série de audiências públicas. A cada rodada de audiências públicas, que foram feitas de forma temática, era soltado um novo texto, publicado um novo texto. Essas audiências temáticas já são baseadas nas polêmicas do projeto. Ou seja, sabendo que existiam controvérsias, o relator o coordenador do GT teve esse papel importante de captar as divergências e colocar para debate super aberto e transparente na Câmara dos Deputados. Esse mesmo debate das polêmicas eu tentei fazer em 2015 naquele estudo que eu publiquei sobre os gargalos do licenciamento ambiental federal. Por vezes eu apanhei, mas eu sempre explico, gente, eu estou falando dos gargalos do licenciamento, não o licenciamento como um gargalo para o desenvolvimento. Mas todos esses trabalhos, eles focam em problemas identificados. Um projeto de lei, em regra, e não só um projeto de lei, um normativo, ele tem a função de endereçar problemas públicos. Então, reconhecendo que há um problema, primeiro, verificar se esse problema de fato é um problema raiz, é aquilo que causa a falha de efetividade, deficiência no processo, para depois endereçar uma solução. E nesse grupo de trabalho foram divulgados 4 textos, a gente chamava de texto base. Até o terceiro texto base foram as sequências de audiências públicas. Entre o terceiro e o quarto, houve o recesso parlamentar e passou a sensação para muitas pessoas que houve uma ruptura no processo negocial em função disso. Só que os trabalhos continuam, não há paz no legislativo, as pessoas não dormem. Então, continuaram trabalhando, fazendo reunião e tal, e saiu um novo texto. Tensionou um pouquinho o debate, então a 4ª versão foi muito polêmica, e continuou o debate também para a 5ª versão, que não chegou a ser publicada, mas vinha sendo trabalhada. Tudo isso com o deputado Kim Kataguiri. Depois desse momento, quando o projeto de fato foi para plenário, foi designado o deputado Nery Geller, mais um momento em que a gente percebeu da população uma queixa sobre a falta de participação. E o que a gente sempre explica? O processo não começa do zero toda vez que muda o relator. Cabe ao relator do projeto se apropriar de todo o conhecimento que já foi gerado no debate. Pensem que vai passando de comissão em comissão. O debate não é refeito, ele é aprimorado no curso do processo, e assim foi feito pelo deputado Nery Geller, que pegou esse finalzinho da linha e levou a votação em plenário. Aprovado o texto em plenário na Câmara dos Deputados, ele seguiu para o Senado Federal. A gente percebe que existe um movimento de debate lá, já teve audiência pública a respeito, e há previsão de novas, vem sendo anunciadas novas. Embora tenha sido noticiado que haveria perspectiva de votar antes da COP26, eu acho pouco provável pelo cenário político hoje, mas, assim como aconteceu na Câmara, pode ser votado a qualquer momento. E inclusive, um fato curioso, eu duvidei que seria votado naquele momento na Câmara dos Deputados, porque foram tantos alertas no curso desse processo, pelo menos desde 2015, amanhã vota, aí você vira à noite, se apropria do conhecimento para debater, para ver as divergências, no outro dia não vota.
não foram raras às vezes, foram muitas as vezes em que isso aconteceu. E, de fato, quando chegou para o plenário, acho que muita gente estava nessa, acompanhando outros temas, e não vai votar. A hora que eu percebi que, de fato, votaria, foi uma correria sem tamanho. Mas isso acontece no Legislativo, acho que a gente tem que ter a clareza de estarmos prontos para debater a qualquer momento. Por isso que esses eventos que são feitos, mesmo fora do ambiente legislativo, eles são muito produtivos, e é preciso reconhecer que os deputados, eles se apropriam disso, não necessariamente eles assistindo os eventos, mas eles têm uma assessoria, eles têm o apoio da consultoria legislativa, que pega essas contribuições em vários eventos dispersos, reúnem, qualificam e passam para o projeto. Então, muita gente que se manifestou no VIEX em alguns momentos pode não saber, mas tem algum dispositivo lá que tem a cara dessa pessoa, porque a contribuição foi muito bem-vinda. Então, com isso eu encerro essa fala inicial, me coloco à disposição para o debate, mas acho que com essa mensagem o que a gente debate aqui chega no Legislativo. É muito útil esse debate. Muito bom, Rose. Obrigado. Eu acho que primeiro você tocou em pontos relevantes. Eu vou lembrar que nós fizemos recentemente um evento aqui na VIEX também para falar do PL. Nós tivemos você, a Marília e o deputado Kim. Eu até, à época, fiz esse elogio e faço agora também. Como eu fiquei bem impressionado, não só por conta do evento, mas acompanhando esse trabalho, como o deputado Kim, que não entendia, com todo respeito, patavina de licenciamento, né? E se mostrou um expert, realmente ele estudou o assunto e mostra que esse tempo todo de discussão e de audiências e de debates, acho que foi muito produtivo. Obviamente você pode discordar e é justo que discorde de alguns pontos, mas não dá para dizer que o processo não teve maturação, que não teve discussão, que não teve debate, porque teve, né? Então, muito obrigado, Rose. Davi, prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é a visão da indústria, aí você como representante da CNI, como é que é a visão da indústria em relação ao PL? A palavra é sua. Obrigado. Senhor, pela oportunidade, sempre bom estar dando publicidade às agendas da CNI, né, e com certeza o licenciamento aí ambiental é uma das mais importantes. Né. Agradeço também a oportunidade de estar participando aí com os panelistas, com a Larissa, com a Marília, e também com a Rose, né, sempre parceiras aí na discussão e no aprimoramento dos debates, né, em torno do licenciamento ambiental. Acho que a Rose fez aí um resumo bastante interessante, um resgate de toda a discussão que aconteceu no âmbito do Congresso Nacional, uma discussão que já dura aí 17 anos, né, então isso corrobora a ideia, né, de que o licenciamento ambiental, ele foi sim, e está sendo sim, bastante debatido, né, ele cumpriu toda essa etapa, 17 anos de discussão, né, um instrumento tão importante, né, que a gente precisa endereçar o mais breve possível, que a gente possa atrair cada vez mais investimentos, gerar cada vez mais emprego, né, tratar a questão da segurança jurídica e regulatória também, como o próprio senhor colocou, né, e a necessidade também de se ter, né, uma lei geral, né, coloca aí o licenciamento ambiental como um dos grandes temas da CNI, né, que vai abarcar aí várias áreas também, quando a gente começa a relacioná-las. Né. Mas eu queria aqui já iniciar, né, falando que o licenciamento ambiental, como foi colocado aqui anteriormente, é um dos instrumentos de conservação, ou seja, o licenciamento ambiental sozinho ele não vai resolver o problema. É claro que a gente tem que contemplar também todos os outros instrumentos, e aí eu falo aqui da própria avaliação ambiental estratégica, do zoneamento ecológico econômico, ou seja, os instrumentos de planejamento, mas também sem esquecer dos instrumentos econômicos, né, que é o outro lado da moeda, né, quando a gente faz uma comparação com ações de comando, controle, fiscalização, mas também aí de avaliação de impacto ambiental, entre outros. Então, né, a CNI tem esse conceito já formado, né, que o conjunto desses instrumentos é que vai interessar a solução, né, quando a gente fala de conservação ambiental. Mas queria também trazer aqui a importância desse instrumento, do licenciamento ambiental para o empresário. Então, recentemente, a CNI fez uma pesquisa, né, com a nossa base, onde identificou que 94% dos empresários, né, consideram o licenciamento importante para a conservação do meio ambiente, não enxergam o licenciamento ambiental como mais um instrumento arrecadatório,
né, e colocam, sim, né, essa importância bastante destacada no seu dia a dia, né, no desenrolar das suas atividades. Né. É claro que ele é importante, mas ele não roda da forma que deveria rodar. Então, muitas das vezes, né, é identificado um excesso de burocracia, né, ele custa caro, né, existe uma demora grande, né, de análise pelo órgão licenciador, né, principalmente também levando esse mesmo, né, identificação para os intervenientes, condicionantes muitas das vezes também fora do escopo dos estudos, ou seja, que não tem relação, não tem nexo causal, né, uma falta de clareza de informações e também aí, como a gente colocou anteriormente, né, uma insegurança jurídica, regulatória, mesmo após a emissão do licenciamento ambiental. E aí eu já começo respondendo a sua pergunta também, senhor, que você colocou no início aqui do evento, né, por que precisamos de uma lei geral? Hoje a gente vem apurando alguns números bastante interessantes, né, e a gente fez um mapeamento aí de atos normativos e chegamos aí a um total de 27 mil normas. Né, a gente vem acompanhando aí outros também eventos, outros debates, né, e se fala também em mais de 50 mil. Então, daí a necessidade dessa lei geral, né, principalmente para que a gente possa organizar, né, esse arcabouço legislativo, esse arcabouço aí regulatório. Né, mas eu queria colocar aqui também algumas características do licenciamento ambiental e né, a respeito principalmente aí do texto que vem sendo discutido agora no Senado Federal. Né, então, como foi colocado aqui, é um texto já bastante debatido, né, a ideia do texto é que ele seja equilibrado, moderno, né, racional e, acima de tudo, né, que seja um texto inteligente. Então, para isso, a gente precisa aí entender e lançar mão também de tecnologias e inovações, né, que hoje já faz parte do nosso dia a dia, para que a gente possa incorporar e, de certa forma, aí, complementar algumas ações, né, que estavam mais restritas a uma atuação mais humana. Né. Então, a lei, né, na verdade, o texto, ele está reforçando e remetendo o que já foi estabelecido na Lei 140, né, então ele fortalece isso de uma forma bastante clara, né, falando sempre em autonomia dos entes federativos, né, e sempre aqui lembrando que mais de 90% dos empreendimentos são licenciados nos estados e municípios. Então, isso é muito importante a gente deixar aí muito claro. Né. Ele traz também aí uma outra linha, uma linha que já vem sendo tratada também em vários países do mundo. Recentemente, a gente fez um estudo comparativo com países do G7, aqueles países mais desenvolvidos, para tentar entender como que o licenciamento ambiental ocorria, né, nessas regiões. Né, e, com certeza, ele traz aí um alinhamento muito grande do próprio texto que está sendo discutido, principalmente sobre a figura aí do licenciamento simplificado, né, que muitos confundem com a questão do autodeclaratório, mas de autodeclaratório, né, ele não tem nada, né, é um licenciamento por adesão e compromisso, ou seja, né, não é simplesmente você se candidatar a um licenciamento, você precisa conhecer, né, toda a atividade, toda a região, as condicionantes, e que esse empreendimento seja considerado também de baixo impacto, né, ou seja, você tem que cumprir todos esses critérios e também está sujeito à fiscalização no momento posterior. Então, isso também é uma boa prática que está trazendo aí de comparativos internacionais, ou seja, direcionar todo o esforço, todo o recurso, né, para aqueles empreendimentos mais complexos, aqueles empreendimentos de alto impacto. Então, aí eu falo de ser um licenciamento cada vez mais inteligente, cada vez mais moderno. Mas o texto também ele estabelece prazos para a validade das licenças, né, a consulta não vinculante aos intervenientes, né, e com certeza já trazendo prazo para manifestação, né, ou seja, isso vai também aí determinar e reduzir todo esse custo relacionado a tempo, né, do processo, mas faz também com que as condicionantes tenham, né, essa relação com os estudos, né, ambientais. Então, acredito que esses seriam aí os grandes pontos já estabelecidos dentro do texto, né, são pontos bastante coerentes que com certeza aí vão mudar, né, essas características quando a gente fala desse processo, né, e principalmente aí trazer mais segurança jurídica, né, uma forma mais estruturada de criar um ambiente melhor para os negócios aqui do Brasil. Então, encerro aqui por aqui minha fala, senhor, e fico aí à disposição no próximo debate. Muito obrigado. Muito bom, Davi. Muito obrigado. Muito bom. Eu vou fazer comentários breves sobre a sua importante fala. Primeiro, sobre a questão dos intervenientes, lembrar que às 11 horas nós teremos um painel moderado pelo amigo Michael para falar de povos tradicionais, então esse ponto é um ponto que a gente vai abordar.
mas para não ficar sem comentário, vale dizer que aquilo que o PL trouxe não é nada diferente daquilo que a gente tem hoje, que é a Portaria Interministerial 60 de 2015. A questão é que não deveria caber uma portaria interministerial regular. Esse é o problema, essa é a insegurança. Mas a norma que nós temos a respeito é essa. Sobre a LAC, a licença por adesão e compromisso, talvez seja um dos pontos com maior discussão. E vale lembrar que alguns estados já adotaram a LAC. Então, a gente fez essa semana um treinamento sobre a nova legislação que entrou em vigor no Rio de Janeiro sobre licenciamento, Santa Catarina, enfim, vários estados. E uma das coisas, e até interessante, se você analisar, por exemplo, a lei fluminense, é que ela traz uma questão que todo mundo conhece, mas que é bom que se diga, é que existe recurso limitado para atuação. Então não dá para o Estado, e aí genericamente considerado, atuar da mesma forma para qualquer empreendimento. Foi até um comentário que nós fizemos aqui no evento do Ceará essa semana, que não dá para você ter o mesmo esforço para licenciar uma padaria e licenciar uma hidrelétrica. Então, quando a gente entende que isso traz dinâmicas diferentes, impactos diferentes, a gente tem que tratar de forma diferente também e parar com aquele negócio de que tudo tem que ter sistema trifásico, como se LP mais LI mais LO fosse a solução da lavoura, né? Então, acho que e não ter em relação a isso aquele preconceito de que você quer licenciar fácil. Não, você quer tratar as coisas com as peculiaridades que elas têm. Eu acho que isso é importante. Muito obrigado, Davi. Minha querida Marília, outra que, para minha alegria, encontro com muita frequência, inclusive aqui nos eventos da Viex, né, minha querida? E, como disse o Davi, a imensa maioria dos licenciamentos no país se dá nos estados e nos municípios. Então, com essa perspectiva, queria ouvir, na sua opinião, como o PL impacta os estados. Qual que é a visão dos estados em relação ao PL? A palavra é sua. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Cumprimentar o Davi, a Rose e a Larissa, que compartilham essa mesa hoje conosco aqui no Congresso da Viex. Sempre um prazer estar com vocês. Eu preparei uma breve apresentação, até porque eu quis fazer uma comparação com o modelo de Minas, que vem sendo trabalhada a partir de uma lei de 2016, com a nova Lei Geral de Licenciamento, para a gente ter a oportunidade de debater um pouco, né, as perspectivas dessa proposta nos estados. Então, vou compartilhar ela rapidinho no tempo que nós temos. Bem, então, para a gente, né, chegar aí à avaliação das perspectivas na nova Lei Geral do Licenciamento nos estados, eu trouxe um pouquinho, como eu disse, o histórico, né, de Minas Gerais, obviamente, a partir, né, de todo o processo legislativo, desde a Política Nacional de Meio Ambiente, as resoluções do CONAMA, Constituição e a Lei Complementar 140, né, que traz, o Alexandre mencionou isso na minha apresentação. Marília, desculpa, eu acho que sua apresentação não está aparecendo. Não? Não. Não sei se é aí ou aqui. Voltou. Aí tem que colocar no modo apresentação. Não, voltou para você. Eu disse. Agora sim? Não. Então ótimo. Tá, acho que sim. Então, tá bom, pode colocar e acho que agora vai. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Eu estava falando um pouco da perspectiva, né, mais ampla da legislação, até a Lei Complementar 140. O Alexandre trazia essa abordagem hoje, né, da sobrecarga nos estados do licenciamento ambiental. A gente, inclusive, tem trabalhado fortemente na municipalização do licenciamento aqui em Minas, mas trazer um pouco histórico, né, de Minas Gerais, eu fiz um recorte de 2004 até agora. Obviamente, a política ambiental de Minas ela é muito anterior a esse período,
mas para a gente fazer uma correlação com a Lei Geral de Licenciamento. E aí eu queria, né, trazer o marco da Lei 21.972, de 2016, que trouxe uma nova ordenação do Sistema de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Minas Gerais e definições para o licenciamento que eu vou abordar na sequência, inclusive antecipando, né, várias das questões que hoje a gente está discutindo na Lei Geral de Licenciamento, como a concomitância, como licenciamento simplificado, sobre o papel dos órgãos intervenientes no licenciamento ambiental, que é um tema, né, muito complexo para todos os licenciadores. Então, essa lei de 2016 nos permitiu avançar no licenciamento ambiental em Minas Gerais, na racionalização, que hoje, né, na perspectiva ou na expectativa da aprovação da Lei Geral de Licenciamento, a gente começa a ter uma uniformidade, né, o que também é muito importante. Obviamente, as características regionais devem ser consideradas, mas uma uniformidade de ação entre os estados é bastante desejável. A gente, na sequência, né, ainda no ano de 2017, nós incluímos em Minas Gerais o fator locacional como um critério de classificação do empreendimento. Então, o empreendimento ele é classificado pelo porte, pelo potencial poluidor e pelo fator locacional, também com o olhar de que existem regiões mais sensíveis do ponto de vista ambiental, da proteção da biodiversidade, e regiões menos sensíveis. E você pode dosar nas exigências no processo de licenciamento, conforme a vulnerabilidade do território. Então, em 2017, como eu disse, com a base jurídica que nos permitiu a lei de 2016, nós criamos uma plataforma de dados espaciais e, na sequência, incluímos a variável locacional como um critério de classificação dos empreendimentos pela DN 217, do Conselho de Política Ambiental. Também, na linha de fomentar os municípios no processo de licenciamento municipal, seja na assunção das suas competências originárias e também na delegação de competência, para aqueles municípios mais preparados, nós editamos a deliberação normativa 213 do COPAM, que estabelecemos os critérios da competência, o recorte da competência originária. Hoje são 153 municípios dos 853 de Minas que já exercem o licenciamento com as suas competências originárias, e temos hoje 27 municípios com delegação de competência para as classes 4, 5 e 6 alguns. Então, a gente tem fomentado muito a estruturação dos municípios para o licenciamento ambiental. Em 2018, nós regulamentamos alguns pontos específicos da lei de 2016, que eu vou abordar um pouquinho mais na sequência, e criamos o sistema de licenciamento ambiental, buscando, de fato, tornar o processo de licenciamento mais ágil, mais célere e eletrônico. O sistema de licenciamento ambiental nos permitiu evoluir as principais diretrizes vinculadas ao licenciamento ambiental conforme as normas anteriormente estabelecidas, e num processo hoje onde todo o processo de licenciamento em Minas Gerais ele é eletrônico. Ainda estamos em desenvolvimento de novos módulos, mas desde a caracterização, a formalização, é toda feita hoje no nosso sistema de licenciamento ambiental, que nos permite uma maior transparência e ao empreendedor uma maior capacidade de acompanhamento da tramitação do seu processo. Bem, então, como eu disse, a lei de 2016 nos permitiu avançar no licenciamento concomitante. Então, nós estabelecemos aquela previsão legal, então hoje nós trabalhamos com concomitância do licenciamento, sejam as 3 fases, ou 2 fases, LP mais LI, ou LI mais LO. O licenciamento trifásico, ele é mantido para alguns tipos de empreendimento, e o licenciamento simplificado. O licenciamento simplificado, ele se dá em 2 categorias aqui em Minas Gerais. O licenciamento
ambiental simplificado com cadastro, né? Ele é um processo mais simples, autodeclaratório, mas com a responsabilidade, obviamente, né, de atendimento às normas ambientais, na gestão ambiental do empreendimento, e o licenciamento ambiental com relatório ambiental simplificado. O LAS-RAS, ele traz aí já a necessidade de um estudo mais simples, mas que dê diretrizes à gestão ambiental do empreendimento. Isso nos permitiu, né, de fato, racionalizar muito o licenciamento em Minas. De licenciamento trifásico, nós todos sabemos, né, é um licenciamento que muitas vezes não há necessidade, né, e quando você traz a concomitância ou alguns empreendimentos mais simples, você traz ao licenciamento ambiental simplificado, você traz a segurança técnica com a celeridade necessária. Aqui é o nosso portal Ecossistemas, no qual o SLA, né, está alojado. Então, é um portal de serviços ambientais do Estado de Minas Gerais. Como eu mencionei, né, o processo hoje ele é eletrônico, desde a instrução, da instauração do processo, caracterização e pré-análise, depois a instrução propriamente dita, com as informações complementares, vistoria, audiência pública, consulta pública, elaboração do parecer opinativo porque em Minas, com exceção dos licenciamentos simplificados, os licenciamentos são levados à aprovação do Conselho de Política Ambiental através das suas câmaras técnicas. Então, a nossa equipe trabalha com elaboração do parecer opinativo. Bem, então, nós trabalhamos todo esse fluxo de requerimento de licença, para que ela se tornasse mais célere, mais ágil e mais transparente em todos os processos. E isso nos permitiu, essa mudança normativa que se iniciou em 2016, um aumento de produtividade, vários tipos de empreendimento foram reclassificados, então, empreendimentos que antes demandavam licenciamento trifásico, hoje tem licenciamento concomitante. Atualmente, nós estamos até discutindo uma regra para renovação de licenciamento ambiental, com avaliação apenas no desempenho ambiental do empreendimento, sem necessidade de complementação de estudos, porque hoje nós temos automonitoramento, que infelizmente ainda é pouco utilizado pelos órgãos ambientais, e a gente exige o RADA como uma sistematização do automonitoramento que nós recebemos ao longo da operação do empreendimento. Então, hoje nós estamos, inclusive, discutindo aqui no estado de Minas Gerais uma possibilidade de uma renovação automática mediante avaliação de desempenho ambiental. Então, isso tem gerado um aumento de produtividade, obviamente com grandes desafios ainda à frente, redução do passivo, não é a realidade apenas do estado de Minas Gerais, essa grande carga gerada aos estados, atribuída aos estados no licenciamento ambiental, e não só a carga atribuída, mas também o olhar do licenciamento ambiental como instrumento central da política ambiental levou os estados a acumularem passivos, e eu sempre falo isso, que a discussão da Lei Geral de Licenciamento ela é muito importante, mas, por outro lado, o licenciamento virou o grande vilão da gestão ambiental, porque ele virou um processo moroso, burocrático, e os órgãos ambientais, de fato, apostaram nele como o principal instrumento de gestão ambiental, onde, na minha avaliação, pelo menos, ele é o início de um processo de gestão ambiental efetiva de um empreendimento. Obviamente, ele tem o seu papel, tem a sua importância, mas ele é apenas o início de um processo de gestão ambiental. Então, como eu disse, fizemos essa modernização dos procedimento eletrônico, que vem gerando aí bons resultados, obviamente, com grandes desafios. Bem, então, por que eu quis trazer esse contexto? Para a gente fazer um paralelo com a lei, com a nova proposta, com o PL da Lei Geral de Licenciamento. Então, ela traz aí a reavaliação e atualização normativa do licenciamento, como abordado aqui já pela Rose,
vai gerar, obviamente, uma necessidade nos estados de atualização de procedimentos e orientações institucionais, e em Minas Gerais nós já diagnosticamos, né, isso, o que o PL tal qual ele está hoje, né, se aprovado, geraria de alteração, inclusive, em sistemas de informação, etc. E aí eu acho que o governo federal também tem um papel importante, né, para que a gente possa buscar integrar esses sistemas de informação, né, não só dos estados, mas dos municípios, em uma grande, né, plataforma de licenciamento ambiental. Bem, a correspondência, né, das fases propostas e no PL da Lei Geral de Licenciamento que nós temos em Minas, né, a licença prévia, licença de instalação, licença de operação, então, licenciamento trifásico, a licença de operação corretiva, nós também temos a licença ambiental única, que é o licenciamento ambiental concomitante, e aqui em Minas Gerais, como eu mencionei, as 3 fases podem ser feitas concomitantemente, ou 2, né, LP mais LI ou LI mais LO. E a licença por adesão e compromisso, né, que ela busca uma similaridade, ela tem uma similaridade com o nosso licenciamento ambiental simplificado, né, com adaptações, sobretudo, né, em vista dos pressupostos da atual PL, né, que prevê caracterização mais gerais da região, implementação dos conhecimentos de características do empreendimento e definição prévia de condicionante, que hoje a gente não aplica, né, em Minas Gerais. Então, são aí, hoje, um paralelo do que nós avançamos, mas também dos avanços adicionais que esse PL traz, né, para a gente. Bem, um ponto de destaque, né, que nós precisamos, né, entender são as dispensas, ou aprofundar um pouco mais o licenciamento ambiental. Acho que a Rose, né, que está aí na PPI, tem essa visão macro, né, da infraestrutura, mas nós temos que também ter cautela em relação a essas dispensas, né, considerando que são empreendimentos que nós precisamos ter uma avaliação de impacto, sim. As geotecnologias, sistemas de informação, também como uma base importante. Nós estamos refazendo os termos de referência para todos os atos autorizativos aqui no estado de Minas Gerais. E no termo de referência do EIA, nós vamos estabelecer critérios de disponibilização de estudos através de ferramentas geoespaciais. Falo isso muito, quase uma pena quando a gente vê um EIA em um determinado empreendimento e um mês depois outro EIA praticamente limítrofe àquele empreendimento que entrou há um mês atrás, né? Quando a gente conseguir isso, nós vamos trabalhar, disponibilizar essas informações, estudos de fauna, né, todos os estudos de maneira geoespacializada, você começa a ganhar em avaliação de impacto, em avaliação ambiental. Então, esse é um trabalho que a gente tem feito aqui. A priorização objetiva da análise dos processos, também é um ponto aí de destaque no proposta do PL. Volto a dizer, né, o aperfeiçoamento dos outros instrumentos, isso é muito importante. Isso foi abordado aqui pelo Davi, né, na fala dele. O licenciamento ambiental se tornou um grande instrumento de política ambiental, mas a gente tem avaliação ambiental estratégica, avaliação ambiental integrada, né, como instrumentos de suporte ao planejamento dos diversos setores das atividades potencialmente poluidoras com um olhar ambiental, que podem muito ajudar na celeridade do licenciamento ambiental. A questão da padronização das condicionantes, esse também é um ponto-chave, ele tem relação com a segurança técnica e jurídica que o Alexandre, né, mencionou, e as medidas para garantir a interveniência de forma racional, né, no processo de gerenciamento na fase pré-processual. Esse é um ponto que também nós vamos ter que estudar. Eu vou trazer até um exemplo recente aqui do estado de Minas Gerais. Nós licenciamos recentemente a Heineken aqui em Minas, um processo de licenciamento, inclusive aprovado, né, classe 4, aprovado no Conselho de Política Ambiental, e ele está dentro da APA
CAST, aqui na região metropolitana, em Pedro Leopoldo, mas, como ele não foi instruído com EIA, nós fizemos uma comunicação, como a legislação prevê, à unidade de conservação. O ICMBio foi ao empreendimento e questionou a classificação do licenciamento no estado de Minas Gerais, que não foi instruído por EIA, e paralisou o empreendimento. Então, essa questão da interveniência, da insegurança jurídica, e ontem, né, a empresa conseguiu uma liminar para que, né, a licença dela voltasse a surtir efeitos, e nós estamos, né, conversando aí com muito cuidado, né, mas com muita receptividade com o ICMBio Brasília, para alinhamento dessas questões. Eu acho que esse é um ponto fundamental, o que vai dar segurança técnica e jurídica para todos, para os órgãos ambientais e para os empreendedores, né, que não podem ver no licenciamento ambiental, né, um processo que não se sabe a regra do jogo. Com a licença na mão, podem ser surpreendidos por um questionamento, né, por um outro órgão interveniente. Então, acho que esse é um ponto central, né, e entender como que, a partir dessa proposta que está no PL, nós vamos conseguir operacionalizar essas interveniências pré-processuais. Reaproveitamento de estudos ambientais, mencionei aqui o que nós estamos buscando para o EIA, né, termo de compromisso na LOC, processos eletrônicos, bem, então, esse é um pouco do caminho, né, dessa proposta, né, do projeto de lei, da Lei Geral de Licenciamento, que guarda muita semelhança, mas avança com o que nós iniciamos em 2016, no estado de Minas Gerais. Bem, acho que meu tempo já está bem adiantado, eu vou só falar aqui um pouquinho, né, sobre essa avaliação que nós fizemos. Olha, né, como que nós vamos nos adaptar a partir de uma, né, aprovação dessa legislação, e isso, obviamente, será um processo, não só em Minas Gerais, né, que já tem algumas previsões semelhantes, como eu tive a oportunidade de demonstrar aqui, mas que outras, né, nós vamos ter que trabalhar junto com os outros estados, em articulação com o governo federal, para implementar essas novas diretrizes. E, ao final, né, o que eu tenho discutido muito aqui com a nossa equipe em Minas Gerais, essas 4 palavras, eu acho que resumem bem o que a gente espera do licenciamento ambiental. Eu falo, licenciamento ambiental tem um tempo que não é o tempo do mundo que a gente vive, né? Infelizmente, o tempo do mundo que a gente vive, 10 anos, 11 anos para licenciar, até os controles ambientais tecnológicos já mudaram. A tecnologia muda em meses, né? Então, o que estava proposto em uma avaliação de impacto ambiental de um processo formalizado há 11 anos, que infelizmente ainda é a realidade em vários estados e aqui em Minas Gerais, não é o tempo do mundo. Então, nós temos que trazer o licenciamento para o tempo do mundo moderno, o tempo do empreendedorismo, né, para o tempo que nós vivemos. Porque senão a gente vai gerar, por isso, a descredibilidade de um tema tão importante que é o tema ambiental. A gente não pode deixar que essa grande carga do licenciamento ambiental torne, né, tire o crédito dessa política tão importante que é a política de meio ambiente e sustentabilidade. Qualidade técnica, porque, de fato, o que a gente quer é entregar qualidade ambiental, é qualidade do ar, é qualidade da água, proteção da biodiversidade, redução de espécies ameaçadas de extinção. Então, a qualidade técnica, ela tem que vir dar esse subsídio, né, para o grande ponto de encontro entre o desenvolvimento econômico e a conservação e preservação ambiental, segurança e segurança técnica e jurídica. Quem de nós entra num jogo que não sabe a regra, onde as regras não são claras? Eu não entro em jogo, muito menos quando a regra não é clara, né? E previsibilidade. Nós estamos discutindo, eu tenho falado isso para a minha equipe, que eu quero, igual os nossos aplicativos hoje de pedido de alimentação, né, o iFood tem muito isso, e vários restaurantes, você pediu, você já sabe que horas vai chegar na sua casa, e sabe as etapas
que você vai percorrer até ter a comida na sua casa. Nós precisamos disso no licenciamento ambiental. Nós precisamos dos riscos mapeados, mas da previsibilidade muito clara para todos que precisam do licenciamento ambiental para empreender e para avançar na sustentabilidade, considerando os 3 eixos, né, da sustentabilidade no nosso país. Obrigada, muito Alexandre. Bom. Desculpa, passei um pouquinho do tempo. Muito obrigado, querido. Estamos correndo aqui, vou só fazer 2 comentários muito rápidos. Sobre o caso da Heineken, até um aluno hoje cedo me perguntou qual era a minha opinião, né? E lembrar que o artigo 36, parágrafo 3º da Lei Federal 9985 de 2000, que é a lei do SNUC, diz exatamente aquilo que você disse, ou seja, só cabe a manifestação como condição prévia ao licenciamento de outros entes federativos daqueles empreendimentos que afetam unidades de conservação e sejam instruídos por EIA-RIMA. É isso que diz a lei. Se não, é CONAMA 428 de 2010, ou seja, apenas ciência. E quando você diz, com razão, que muitas vezes o licenciamento é encarado como um vilão, é porque a gente quer transformar o licenciamento como uma solução de todos os males. Tem que resolver a questão, a autorização do empreendedor, intervenientes e por aí vai. Então, acho que isso é um risco. Rapidamente, vamos passar para a Larissa. Prazer tê-la conosco. Já faz um tempinho que a gente não fazia evento juntos, né, Larissa? Mas é sempre um prazer enorme dividir o painel com você. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Alexandre. Estou vendo que você está bem feliz, que você tem bastante espaço para andar aí no estúdio, né? Não precisou fazer a apresentação sentado. A gente está aqui sentadinho. Estou com um pouco de inveja de você andando aí pelo estúdio. Brincadeiras à parte, gente. Gostaria de agradecer imensamente mais uma oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, escutando os colegas Rose, Davi, Marília, sempre com muita prioridade, trazendo as diversas visões, né, do tanto que o licenciamento afeta o nosso dia a dia aqui. E eu acho que você colocou muito bem da necessidade que a gente tem de ter essa lei, de ter uniformidade. São muitos anos de debate. Eu sou servidora pública desde 2011, entrei para a diretoria de licenciamento ambiental, trabalho com licenciamento até hoje, e desde 2011 a gente está nessa discussão sem grande evolução. E, assim como a Rose colocou, eu já não tinha mais esperança que o projeto ia passar na Câmara, porque sempre vai ser hoje, vai votar hoje. Aí chega em cima da hora, cai, entra com algum recurso, e a gente ficava sempre naquela expectativa do será que agora vai? Será que agora vai? Eu acho que quando todo mundo relaxou, foi. Foi, e a gente, no governo aqui, considerou uma vitória. Foi um texto muito debatido internamente entre os ministérios, com a discussão que foi gerenciada, né, pela presidência, pela Casa Civil. Então, todos os ministérios, todos os envolvidos, todas as vinculadas, institutos, todo mundo que tinha participação no processo de licenciamento pôde debater e apresentar suas contribuições ao relator. A gente fez isso com o Kim e a gente fez isso com o Nery Geller também. Então, assim, isso também foi muito importante, o governo apresentar a sua posição como uma posição única, porque muito que a gente via no passado era até uma ruptura dentro do próprio governo, que não se havia consenso. E aí a Rose colocou, né, a questão, texto de consenso que ninguém gostou e que não havia consenso. Então, foi importante a gente ter essa uniformidade dentro do próprio governo e ter bastante subsídio técnico para sustentar essas posições. Eu vou falar um pouquinho aqui, muito voltado para as alterações, as propostas de alterações, né, que essa última versão que está no Senado agora apresenta para infraestrutura de transporte. Uma das questões que até a Marília colocou, que nos estados é bastante utilizado, é a questão da aglutinação de licenças, né, ou procedimento bifásico. Para o licenciamento federal, isso não é muito utilizado. São raros os casos, quase sempre para a linha de transmissão, em que você tem a emissão de uma LP/LI ou LI/LO. Eu tenho pouquíssima memória disso para rodovias e ferrovias. Para ferrovias,
praticamente nenhuma. E o projeto de lei traz essa possibilidade de você aglutinar licenças e de você permitir a operação de rodovias e ferrovias, uma vez que a instalação seja concluída, obviamente, desde que a licença ambiental possua instrumentos de controle para regular essa operação. Então, isso a gente considera um ganho. É muito difícil você controlar a operação rodoviária, uma vez que a rodovia já está pronta, está implantada, como é que você faz para o usuário não passar a utilizá-la? Então, é muito complexo, e aí você tem uma dificuldade do próprio órgão ambiental, pelo volume de demanda, conseguir emitir essa licença de operação. Então, acaba que, para a maioria das rodovias, você chega ali na licença de instalação e quase nunca, ou em pouquíssimos casos, obtém a licença de operação. Para ferrovias, a gente tem mais licenças de operação, mas a gente sempre tem, é muito tenso ali aquele final de obras, entrega de alguns lotes e a impossibilidade de se começar a realizar testes operacionais ou a operação propriamente dita. E outro ponto muito importante também é a questão da LAC, que, como a Marília colocou também, os estados já vêm utilizando de forma bastante corriqueira, e foi prevista a possibilidade de LAC para obras de ampliação da capacidade e pavimentação para infraestruturas já existentes dentro da faixa de domínio. Então, isso também é um gargalo que a gente tem aqui, principalmente com as rodovias, e a gente entende que isso vai possibilitar a eliminação desse gargalo. Obviamente que todas as medidas de controle vão ser solicitadas, não é porque a LAC é um cheque em branco, a LAC não é um cheque em branco, a LAC é um cheque que você já sabe qual que é o valor da conta que você vai pagar, porque você já tem ali todas as medidas de controle estabelecidas, que são de conhecimento do órgão licenciador e que são rotineiramente determinadas para essas atividades. Então, a gente já sabe quais são as medidas, os planos, os programas que têm que ser utilizados para, por exemplo, para a instalação ou ampliação de capacidade de uma rodovia, para a implantação de uma terceira faixa, para uma duplicação. Então, por último, porque já estamos bem adiantados, né, aqui no horário do painel, não quero me prolongar muito, eu acho que a questão que o Alexandre colocou da Portaria 60 regendo a dinâmica do licenciamento, né? Portaria 60, ela é, mais uma vez, para o licenciamento federal. E é um dispositivo infralegal. A gente teve alguns ajustes com relação ao buffer, ao raio, né, de atuação, de abrangência que a Portaria 60 tem com relação ao PLS, e isso é muito importante que seja uniformizado para todas as esferas. Eu tenho inúmeros exemplos aqui de licenciamento estadual em que o Estado não aceita a Portaria 60. A gente tem um caso, eu não vou citar o Estado aqui para evitar qualquer constrangimento, mas a Fundação Cultural Palmares entendeu que cabia a aplicação da Portaria 60, mas o órgão licenciador estadual entendeu que não. Então, a gente acabou tendo um buffer de 93 quilômetros para ampliação de menos de 20 quilômetros, para duplicação de menos de 20 quilômetros de rodovia. E aí, o custo que a gente ia ter com estudos ambientais, com consulta, para conseguir fazer atender o disposto pelo órgão licenciador, acabou tornando essa duplicação inviável. E aí isso foi judicializado e até hoje a gente não tem obra, porque há esse impasse de entendimento entre esfera estadual e federal. Então, isso vindo para a lei traz segurança para todo mundo, traz segurança para o órgão licenciador estadual que fala, está na lei, esse é o buffer, quem está dentro vai ser consultado, vai ser estudado, quem está fora não vai ser consultado, não vai ser estudado. Então, é isso que, assim, é a nossa maior expectativa aqui no Ministério, é essa segurança jurídica, é a uniformidade e clareza dos procedimentos. Alexandre, vou concluir por aqui, porque daqui a pouco eu tenho que sair, voltar. Eu tenho outro compromisso, tá? Mas muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo com vocês.
Muito obrigado, viu, Larissa? Muito obrigado. Obrigado por entender o tempo. De fato, a gente está com o tempo esgotado. Mas só fazer 2 comentários muito rápidos sobre a sua importante fala. Uma, para empreendimentos lineares, como um oleoduto, mineroduto, linha de transmissão, uma rodovia, os impactos estão na instalação. Entre a instalação e o início da operação, não tem novos impactos relevantes. Então, trazer isso, né? Por exemplo, Minas Gerais já faz isso, quando ele diz que não é necessário você pedir renovação da LO. Para a linha de transmissão, porque entender esse conceito. E sobre a questão do licenciamento simplificado, como nós já falamos em outros painéis, é lembrar que o artigo 79A da 9605 de 98, dos crimes e infrações administrativas ambientais, já traz a responsabilidade criminal de quem elabora. Então a gente tem como resolver essas questões. Né? Se você fez um estudo, inclusive por omissão, até acho que o 79A caminha... porque admite modalidade culposa, caminha de uma forma até exagerada. Mas a gente já tem a legislação para tratar aquilo que se desvia do que é correto. Eu quero agradecer muito, Davi, Marília, Rose, Larissa. Foi um prazer enorme tê-los aqui. Pena que eu não consigo devolver para vocês por conta do tempo. Mas eu tenho certeza que nós teremos ainda muitas outras oportunidades e sei quanto rico foi esse painel. Muito obrigado e quero agradecer de novo a Viex aqui, ao Davi, ao Rodrigo, à Amanda. Obrigado, pessoal. Até o nosso próximo painel. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez a gente aqui junto no evento da Viex.